pessoal, boa tarde aos colegas de mesa. Boa tarde. Nós estamos no dia 2 de setembro, muito próximos aí, né, do feriado. Muitos vão utilizar o feriado como feriado prolongado, fazer suas viagens e tudo mais. Só que justamente entrando nesse aspecto, eu quero perguntar para vocês, o que nós comemoramos no dia 7 de setembro? Que marco histórico foi esse? Respondendo à pergunta do Luiz e de todas as pessoas que não têm conhecimento do que seja esse feriado tão importante para sermos o Brasil que somos hoje. A gente vai começar um pouquinho falando sobre os eventos que se iniciaram em 1808, que foi a fuga de Portugal, por causa que as tropas francesas estavam ameaçando o país e para não perder o status de governo, o rei Dom João VI resolveu vir para o Brasil, que era a sua melhor e maior colônia, e colocou nas suas embarcações diversas pessoas da alta patente, juízes, médicos, e vieram para o Brasil. Uma das suas primeiras decisões foi a abertura dos portos para as nações amigas, e nisso a gente já virou uma das maiores potências econômicas da época. Só que o Brasil ia prosperando, Dom João VI tranquilo aqui, e o país ficou à míngua, ficou numa grande guerra, e quando a gente sabe que quando há guerra há estragos assim gigantescos, e o povo de Portugal começaram a Revolução do Porto, que foi em 1820, que pediam melhores condições, a volta do rei Dom João VI para o país, para estabilizar, e com essa pressão, toda essa pressão que Dom João VI recebeu, ele voltou para o seu país de origem, só que deixou seu filho, Dom Pedro I. Dom Pedro I seguiu governando no Brasil, teve um governo bom, assim, em parâmetros de hoje em dia ele teve um governo bom, só que não era interessante para as grandes potências daquela época que o Brasil fosse uma grande economia. Então, por pressões, Dom João VI acabou cedendo e pedindo para Dom Pedro I voltar para o Brasil. Nisso, os próprios brasileiros, pessoas que já tinham se estabilizado e formado suas famílias aqui, até mesmo portugueses que já tinham se estabilizado aqui, falaram não. E fizeram uma grande petição, um grande abaixo assinado, coletando assinaturas de mais de 8 mil pessoas, que ficou conhecido como o Dia do Fico, porque Dom Pedro I falou fico. O famoso Dia do Fico. O famoso Dia do Fico. E nisso teve vários outros acontecimentos, mas Dom Pedro estava numa viagem, e nisso ele recebeu da sua esposa, Maria Leopoldina, das últimas autorizações do Tratado de Lisboa. E nisso ele entendeu ali que não tinha mais vínculo entre Brasil e Portugal. E foi aí que ele gritou independência ou morte e decretou o Brasil que a gente tem hoje, que é um Brasil livre democraticamente para escolher os governantes e tem um Estado laico que é importantíssimo para a sociedade que a gente vive hoje. Então a gente vê aí que o Brasil, ele, desde o seu início aí como uma nação, ele é um tanto quanto bagunçado, né? A gente pediu aqui apenas um exemplo para algum colega de mesa e ela deu uma baita de uma aula de história para a gente. Agora, mais do que o marco histórico, o que vocês vão comemorar no dia 7 de setembro? Qual o conceito de independência para vocês? O que isso significa na vida de vocês? Bom, bora lá. Para ser bem direto, ser independente é não ter medo de enfrentar o novo. Ou seja, não ter medo de enfrentar desafios, nem medo de opiniões de ninguém, como posso dizer, sem revoltas, sem rebeldias, não depender dos outros, enfim, ser você mesmo. E a cada dia que passe, tentar se superar para buscar o seu melhor. E é isso que eu acho, pessoal. O famoso Kaizen, ou melhoria contínua. Isso mesmo. Alguém mais tem algum conceito para dizer? Bom, eu acho que, assim, a independência, ela é bem... Cada um tem a sua independência, né? Cada um pensa de uma forma diferente. Ela é uma coisa, assim, mais... Ela é singular, ela é de cada um. Isso, ela é singular. Então, é assim, para mim, independência é você conseguir executar
a minha vida, minhas funções, minhas tarefas, sem necessitar de uma terceira pessoa para me ajudar, sem precisar de uma outra pessoa. Isso para mim é independência. Aí vai de cada um. Como eu disse, ela é uma coisa que vai se adaptando para cada pessoa. Sim, entendi o que você quis dizer. Eu entro justamente nessa questão, que para mim, pelo menos quando eu penso em independência, vem na minha mente palavras como autonomia, liberdade e a própria independência. Autonomia para mim tem mais a ver com o poder de decisão, o poder da tomada de decisões sem influência de pessoas próximas. Agora, a independência é a questão de você fazer, você atingir esse objetivo sem justamente ajuda externa. Agora, Luanderson, como que eu consigo aplicar a minha independência e a minha autonomia no contexto da sociedade? Bom, por exemplo, vamos supor que vamos usar como exemplo esse momento que a gente está vivendo agora, da pandemia, onde todo tem que se cuidar para não estragar mais do que já está estragado. Por exemplo, vamos supor, eu tenho direito de ir e vir, mas eu posso sair de casa, por exemplo, sem cuidar, sem fazer nada, e acaba me contaminando e talvez contaminando outra pessoa. Aí vamos supor que essa outra pessoa não se cuide também, ela vai contaminando os outros e vai gerando movimento de cadeia. Então, para que isso não aconteça, nós devemos, por exemplo, tomar os cuidados para que não aconteça, por exemplo, usar o álcool em gel, a máscara e também tomar o distanciamento, para que as pessoas não se prejudiquem mais do que já estão, entendeu? Entendi. É utilizar a sua própria independência e autonomia no contexto da sociedade, no favorecimento dela. Porque isso pode tanto prejudicar quanto ajudar. Isso. Sim. Ser prudente, né? Isso, exatamente. Nós temos também a questão de todas as pessoas querem ser independentes. Agora, como eu consigo ajudar as pessoas a serem também independentes? Alguém tem algo para falar? Bom, primeiramente, a gente fala de independência, mas querendo ou não, todos nós somos dependentes uns dos outros. Colocamos em questão, principalmente ali os deficientes físicos, né, os cadeirantes, das quais eles precisam ali depender da cadeira de roda, primeiramente, e segundamente de uma pessoa, né, para estar mobilizando ele em determinado local, para pegar um ônibus, por exemplo, um deficiente visual, né, da qual ele precisa de um guia para estar levando ele a determinado lugar, e sem contar também das condições do município, né, os asfaltos, as calçadas que... Toda a infraestrutura e um planejamento para isso, o planejamento que deixa muito a calhar, até mesmo para nós mesmos, né, e... as pessoas que moram distantes das cidades, pessoas de favelas, de comunidade, aquelas pessoas que moram em sítios, que têm uma determinada dificuldade, têm uma total dependência para estar vindo à cidade, né, para estar resolvendo dos seus problemas. Entendi. É justamente usar a minha independência para ajudar as pessoas a terem a sua própria independência, né? Acho que acessibilidade é a palavra. Sim, Todas as pessoas querem ser independentes. Vocês viram como essa nossa discussão ela foi se enriquecendo com o tempo? Nós passamos desde os aspectos históricos, o conceito individual de cada um de independência, a questão da caridade, em que o Luanderson justamente frisou o momento que nós atualmente vivemos, o momento da pandemia, tá? E também a questão da Aline, que ela abordou justamente utilizar a independência para ajudar as pessoas, essa acessibilidade. Eu agradeço a todos vocês, tá, por esse papo, por essa excelente discussão. E agora a dúvida que surge justamente para você que está aí atrás das câmeras, tá? Nós queremos que em você suscite justamente essa questão, esse questionamento. O que é independência para mim? Como que eu posso ajudar o meu próximo a também ser independente, assim como eu? Acima de tudo, comemore o feriado, aproveite o feriado com moderação, junto com a sua família, junto com as pessoas com que você ama. Mas tire um tempinho, por menor que seja, para refletir, tá? Muito obrigado, agradecemos a atenção de todos vocês aí. Obrigada, até mais.